Olá, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais este estudo bíblico. Hoje nós vamos ver 1 Coríntios 7, só que é um capítulo extenso, são 40 versículos e o tema é muito importante, o tema é sobre casamento. Então, devido à riqueza do tema e à quantidade de versículos, ao tamanho do capítulo, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Essa vai ser a parte 1 e semana que vem vai ter a parte 2 do mesmo estudo sobre 1 Coríntios 7. Vamos ver então o que a palavra de Deus tem para dizer para nós? Vamos ler dos versículos 1 a 3 primeiro. O que diz? Nós vamos estudar hoje o capítulo 7 de 1 Coríntios, dos versículos 1 a 24. Semana que vem o restante dos versículos. Vamos ver o que os versículos 1 a 3 diz para nós. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Paulo defende o celibato. Na igreja de Corinto, muitos achavam que o celibato era uma boa ideia. As pessoas achavam que a pureza se tinha pelo celibato. Então eu não vou casar, não vou ter nenhuma relação amorosa com ninguém, porque assim eu vou poder me guardar mais para o Senhor. E Paulo, ele fala que isso é um bom caminho, é uma coisa boa. Mas ele também defende o casamento. Ele fala, não, casar também é bom, vocês podem casar, não tem nenhum problema. E aí ele sabe das tentações dos solteiros e a Bíblia coloca isso como impureza. Essa tradução, a Almeida Revista e Atualizada, que nós estamos usando, coloca isso como impureza. Ou seja, são as tentações que o solteiro passa. O solteiro tem muita tentação. O solteiro e a solteira, eles têm que enfrentar muitos desafios, né? Então ele fala, olha, para que vocês não caiam em tentação, não tenham a fornicação. Algumas traduções traduzem como fornicação, ou seja, o sexo fora do casamento. Então que vocês se casem e tenham uma vida marital completa. Paulo defende também a monogamia, porque os judeus e os pagãos eram polígamos, e Deus nunca provou a poligamia. Deus tolerou. No Velho Testamento as pessoas tinham mais de uma esposa, Deus tolerou isso, mas nunca foi a vontade de Deus. Ele criou só uma esposa para o marido e só um marido para a esposa no começo, Adão e Eva. Então Deus nunca quis que os homens tivessem mais de uma esposa. Por isso, Paulo defende aqui a monogamia, que você tenha uma só esposa e não tenha outras esposas. Ele fala também que o marido conceda à esposa o que é devido. O que o marido deve para a esposa e o que a esposa deve para o marido. Lá na carta que ele escreveu para Romanos, capítulo 13, versículo 8, ele explica: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Esse amor ao próximo começa dentro de casa. Não adianta nada você ser gentil fora de casa, ser amável com as pessoas, ter um bom relacionamento com as pessoas, e dentro de casa você tratar mal a sua esposa, tratar mal os seus filhos. Então, o amor ao próximo, você tem que ser favorável, tem que ser generoso, tem que ser bondoso dentro de casa. É dentro de casa que nós exercitamos o amor ao próximo. Você que ainda não é casado com a sua mãe, com o seu pai, tratando bem eles, e você que é casado, tratando bem a sua esposa, seu marido, seus filhos. Assim que começa o amor ao próximo. Vamos ler o que dizem os versículos 4 a 6. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Ou seja, Paulo ele ataca o discurso atual de meu corpo, minhas regras, né? Nós, quando casamos, temos que devotar a nossa vida, o nosso corpo ao nosso marido, à nossa esposa. Nós não devemos ser egoístas nesse ponto, né? Nós não devemos ser egoístas, nós devemos ter uma vida ativa junto com a pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente casou. Então, mas isso não significa que Paulo está defendendo abusos, ou seja, não é não. Quando a esposa não quer, porque ela tem seus motivos e nós não devemos abusar disso. A Bíblia diz que você não deve privar um ao outro. Não, isso é desculpa, não é bíblico. Nós não podemos usar isso para abusos, nós temos que respeitar a individualidade da pessoa. Só que nós também temos que estar dispostos e fazer um esforço para que nós possamos ter uma vida de casamento completa dentro das nossas possibilidades. Quando Paulo fala que cada um tem poder sobre o corpo do outro, ele está falando para cuidar, não para abusar. Ou seja, assim como Cristo amou a igreja, ele fala em outra carta, nós temos que amar a nossa esposa e a esposa amar o marido. Então, se há algum problema no corpo da pessoa, se há uma doença, alguma coisa, nós temos que ajudar, nós temos que cuidar. Então, Paulo defende também a relação sexual dentro do casamento. O sexo não é só para procriação, como alguns dizem. O sexo é também para ser desfrutado dentro do casamento. Isso é um privilégio que nós temos. Nós podemos aproveitar o sexo dentro do casamento. E Satanás sabe nos tentar quando não estamos cuidando um do outro como devemos. Quando a gente priva muito um ao outro e quando a gente não cuida um do outro, Satanás vem e nos tenta. E aí a gente pode cair em tentação. Nós temos que resistir à tentação, fugir da tentação. Não há desculpa para traição, não há desculpa. Nós temos que... não adianta falar, eu sou homem. Isso não é desculpa, não é coisa de homem. Coisa de homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então nós temos que buscar fugir sempre da tentação e não dar brecha para a tentação, né? Cuidar um do outro nessa parte sexual também, e também qualquer outro problema de saúde ou alguma coisa assim, nós temos que cuidar um do outro. Vamos ler o que diz os versículos 10 a 16. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Deus odeia o divórcio. Lá em Malaquias 2,16, Deus compara o divórcio à violência, ao assassinato. Ele odeia o divórcio. Por isso Paulo aqui defende que o casamento é para sempre, e que em caso de desentendimento entre o casal, não é a separação, é a reconciliação. Então, a mulher, ele fala para não se afastar do marido e o marido não se afastar da mulher. Caso se afastem, que busquem a reconciliação. Paulo quer a reconciliação. E outro ponto que ele defende é que nós podemos casar com pessoas incrédulas. É desafiador, porque a pessoa incrédula, ela
não vai orar junto com a gente, não vai ler a Bíblia junto com a gente, não vai para a igreja junto com a gente. Ou seja, na nossa vida devocional, que é muito importante, ela não vai acompanhar a gente. Então vai ser um déficit muito grande, um problema muito grande. É bom evitar. Mas Paulo fala, caso você se apaixone por uma pessoa incrédula e há respeito, e há consideração, há amor, principalmente o respeito entre vocês, então Paulo fala que pode casar, não tem nenhum problema. E não se afasta. Paulo fala que aquele que quer se afastar é incrédulo, né? Ele não está buscando a vontade de Deus. Então ele fala que se alguém quer se afastar, a gente não pode, quer se separar, quer se divorciar, a gente não está sujeito à escravidão, e sim à paz. Se a pessoa não quer saber mais, a gente fez de tudo pela reconciliação e a pessoa não quer saber mais, a gente é livre para que a pessoa possa ir embora e a pessoa que ficou possa recomeçar a sua vida num outro relacionamento. Então há essa possibilidade. Mas Paulo fala pela conciliação, sempre. A descrença em Deus não é motivo para a separação. Então, se você acha que minha mulher não está servindo muito a Deus, meu marido não está cultuando muito a Deus, eu vou me separar dele, eu vou me separar dela. Não, isso não é motivo. Você tem que manter casado e buscar em Deus o amor pela essa pessoa, sempre. E Deus vai abençoar o marido e os filhos por causa da mulher crente, assim também como o homem crente. Deus vai abençoar a sua família porque você crê em Jesus Cristo, você confia em Jesus Cristo. Deus promete essas bênçãos aqui na palavra de Deus. Então, a gente não tem controle da salvação um pelo outro. Nós temos que buscar sempre a salvação daqueles que amamos. Mas nós não temos esse controle, é Deus quem controla essa salvação. Então nós podemos orar e pedir a Deus que controle, mas se a pessoa rejeita Jesus Cristo, nós não temos muito o que fazer. Mas nós podemos buscar em Deus essa salvação, e nós não devemos nos afastar do marido, da esposa crente, descrente, porque eles não estão crendo, não estão confiando, não estão servindo ao Senhor Jesus. Ok? Vamos ler os versículos 17 a 19. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Aqui, Paulo está tratando com judeus e gentios, defendendo que cada um permaneça judeu ou gentio segundo os seus costumes. Nós estávamos falando sobre marido descrente, mulher descrente, isso vale também em outras questões. Aqui Paulo já pula para uma outra questão, que é a questão cultural, porque os judeus, eles tinham costume tinham vários costumes próprios, e os gentios tinham seus costumes próprios. Então nós temos que respeitar as culturas das pessoas, as subculturas das pessoas, né? A pessoa ali gosta de pagode, a gente vai respeitar. A pessoa ali gosta de rock, a gente vai respeitar. A pessoa gosta de se vestir de azul, a gente respeita. Gosta de se vestir de preto, gosta de se vestir de branco. Essas questões são secundárias. A pessoa ali é de direita, a pessoa ali é de esquerda. Essas são questões culturais secundárias. A gente respeita, a gente não tem que atacar as pessoas por causa das suas culturas, por causa dos seus costumes. Nós temos que tomar muito cuidado ao julgar os usos e costumes das pessoas, entendeu? As culturas das pessoas. Paulo pula para esse tema. E isso dentro de um casamento também é importante, porque num casamento cada um vem com a sua própria bagagem, com a sua própria cultura. O marido tem sua cultura, a esposa tem a sua própria cultura. E eles vão conviver juntos. Eles tiveram criações diferentes, estudos diferentes, costumes diferentes, aprenderam coisas diferentes e eles se juntam. Então, Paulo fala que as pessoas têm que
que respeitar a cultura. Nós temos que respeitar a cultura da pessoa com quem estamos, da pessoa com quem casamos. Se você quer casar, respeita a cultura da sua namorada. Ela tem costumes que eu não gosto. Conversa com ela, tenta resolver, tenta tolerar esses costumes, porque assim você vai ser feliz junto com ela. Se você ficar muito cri-cri, impondo sua própria visão de mundo, seus próprios valores, isso vai dar problema. Isso vai dar problema dentro de um casamento, né? Você tem que respeitar a visão de mundo da outra pessoa, né? Respeitar as preferências da outra pessoa, para que o casamento seja uma bênção e vocês possam se completar, não entrar em atrito, mas se completar, um ao outro se completando. Vamos ler então ainda dentro desse tema. Judeus e gentios congregavam juntos. Os apóstolos buscavam evitar que eles brigassem. Assim também muitas brigas dentro do casamento é por causa de costumes diferentes, culturas diferentes. E assim como nós temos que conviver dentro da igreja com pessoas diferentes, isso começa dentro de casa. As pessoas, o marido e a mulher são diferentes, mas eles têm que se respeitar, têm que se tolerar e têm que se amar dentro das suas culturas, dos seus costumes também. Vamos ler a parte final, 20 ao 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Paulo aqui está falando para permanecer naquilo que foi chamado. Isso é uma defesa tanto do celibato como do casamento. Você não tem interesse em casar, você tem interesse em outras coisas, quer sua carreira, quer suas coisas, não quer casar, isso não é pecado. Você tem seu direito do celibato, né? Você pode guardar-se celibatário até o final da vida. Isso não é nenhum problema. Isso é um direito seu. Deus permite isso. Quer casar? Eu quero casar. Então também Deus abençoa o casamento. Deus abençoa a sua união. Então você pode se preparar para casar também. Não tem nenhum problema. Fazendo um parêntese, o modelo de escravidão na Idade Antiga era bem diferente do que ocorreu na escravidão aqui no Brasil e nas Américas, que era um modelo racista. As pessoas acreditavam e usavam a Bíblia até para isso, para você ver como a Bíblia pode ser usada para heresias e maldades sem fim, que os negros eram inferiores. Ainda muita gente acredita nisso, muita gente é racista hoje, né? Infelizmente, até na igreja muita gente é racista, e o racismo é um pecado horrível, né? Deus odeia o racismo. E o modelo da escravidão aqui nas Américas, ele inferiorizava o negro e dizia que ele tinha mais capacidade de trabalhar em serviços braçais e subjugava o negro, forçava o negro a trabalhos braçais, a trabalhos domésticos, a trabalhos sem fim. E isso não é o que a Bíblia defende. A Bíblia não defende segregação de negros e brancos. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sejamos nós brancos, negros, morenos, orientais, índios, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você agride uma pessoa, quando você é racista, quando você inferioriza uma pessoa, quando você tem um preconceito contra uma outra pessoa por causa da cor da pele, por causa da origem, por causa do país, você está tendo um preconceito contra o próprio Deus, você está agredindo o próprio Deus, você está sendo um homicida. Você está sendo, a Bíblia fala que quando nós desejamos o mal do próximo, nós somos homicidas. Então, você está sendo errado, você está indo contra o próprio Deus e Deus vai contra você. Então, você está errado. Você não pode discriminar uma pessoa pela cor da pele, pelo país de origem. Preconceito é pecado. Preconceito em relação à cor da pele, em relação à origem, o país que a pessoa veio, se ela é índio, se ela é oriental, se ela é negra, se ela é branca, isso é pecado. Você não pode ter esse tipo de preconceito.
E já o modelo de escravidão na Idade Antiga era o modelo econômico da época. Hoje nós temos a CLT. Talvez daqui a 100 anos nós tenhamos um modelo bem melhor. As pessoas vão dizer: nossa, coitados daqueles que tinham CLT, tinham que trabalhar como escravos no regime de CLT, ou informal, coitado daqueles que são informais. De repente a gente daqui a 100 anos desenvolve um sistema melhor e as pessoas vão ter dó de nós que trabalhamos nesse modelo hoje de trabalho. Assim também a gente olha, vê, por causa da escravidão brutal que houve nas Américas, acha que a escravidão na época da Idade Antiga era um modelo brutal também. Era um modelo de trabalho da época. As pessoas se vendiam como escravas para que elas pudessem ter terras. Então elas assim, elas tinham um pedaço de terra, elas trabalhavam para o dono da terra e assim elas tinham a terra dela, a casa dela, o sustento dela, desde que elas separassem uma parte do dia também para o senhor dela, para o senhor de escravo. Então, o modelo em Israel também, a pessoa, depois de um tempo, ela ganhava a terra dela para ela. Ela não era escrava para sempre. Ela ficava com aquela terra para ela, porque Deus não aceitava a escravidão durante muito tempo. Então, era o modelo de trabalho da época. A gente hoje acha ruim, porque nós temos um modelo de CLT, acha que é um modelo ruim, mas na época não tinha isso. E não tinha carteira de trabalho. Na época esse era o modelo de trabalho. Então, quando a Bíblia fala da escravidão, não é que ela está defendendo a escravidão como nós vimos nas Américas, ela não defende isso é pecado, mas na época era o modelo. Então Paulo fala: se você ainda é escravo, tudo bem. Se você quer ser livre, quer ter outro mundo, quer comprar uma terra em outro lugar, viver de outra forma, então tudo bem também. Ele defende. Não importa o modelo econômico, né? Hoje tem muita briga por causa de modelo econômico, né? Então Paulo fala que isso é secundário. Essa questão do modelo econômico é secundária, não importa o modelo econômico, ok? E Paulo nos lembra que somos escravos de Cristo. Então, assim como houve escravidão na época, né? Era o modelo de trabalho, nós também trabalhamos para Cristo de graça, sem receber nada, porque nós amamos a Cristo, nós queremos e amamos o próximo também. Nós queremos que o próximo receba Cristo. Então nós trabalhamos como escravos de Cristo, como escravos de Deus. A palavra servo quer dizer escravo. Eu sou servo de Deus, eu sou escravo de Deus. É isso. Nós somos escravos de Deus por opção própria. Nós nos rendemos a Ele. Nós nos rendemos a render a Cristo. Render a Cristo é isso, é você servir a Deus, ser escravo de Deus. Servir a Deus é ser escravo de Deus. Nós temos que servir a Deus e servir o próximo também, né? De graça, de graça, de graça. Assim como Deus nos abençoa de graça, nos serviu de graça, nós também servimos a Deus e servimos ao próximo de graça. Então Paulo defende mais uma vez, no final, que cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Ou seja, tanto o celibatário quanto aquele que quer casar deve ir adiante no seu propósito, porque nós temos essa liberdade em Cristo de ser celibatários ou de casar. Se você quer se guardar, Deus te abençoa. Se você quer casar, Deus vai te abençoar também. Um não é superior ao outro por causa da escolha que fez. Isso é uma escolha pessoal e Deus vai abençoar, não importa o tipo de escolha que você fez, ok? Amém. Que Deus abençoe, que você tenha uma boa semana, e semana que vem nós vamos lançar o novo vídeo. Acompanhe nos canais da Celc Teresina. Lembrando que nós, durante essa época de pandemia, temos lives de devocionais. Nós fazemos devoção segundas, terças, quintas e sextas. Segundas, terças, quintas e sextas temos devocional ao vivo no Facebook da Celc Teresina, na Comunidade Evangélica Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Teresina. E quarta-feiras temos estudo bíblico ao vivo com o pastor, quarta-feira às 8 horas, o devoção também às 8 horas, segundas, terças, quintas e sextas, 8 horas da noite. E o estudo bíblico também às 8 horas da noite, junto com o pastor ao vivo. E sábado, às 8 horas da noite, é colocado esse vídeo gravado, o estudo bíblico gravado,
tanto no Facebook da Celc Teresina, quanto no YouTube. Aí você pode escolher qual site você quer assistir, ok? E no domingo, às 11 horas da manhã, durante a pandemia, temos o nosso culto. Você pode acompanhar o culto pelo Facebook da Celc Teresina. Coloca lá, Celc Teresina, caso você não esteja vendo pelo YouTube e não conhece a nossa comunidade ainda. Então você pode colocar lá Celc Teresina no Facebook e Celc com C, Celc Teresina, e você pode assistir o culto online, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã no domingo, ok? Deus abençoe a todos, uma boa semana, amém.